Vamos juntos aprender a palavra do Senhor nessa série, né? Aonde nós já ouvimos o pastor Adailton, o nosso pastor, falando a respeito de uma igreja forte para tempos difíceis. E hoje eu vou falar um pouco de tempos difíceis precisam de crentes fortes. Ok? Tempos difíceis precisam do quê? Vamos aprender a lição dessa noite. Tempos difíceis precisam de crentes fortes. Gente, eu confesso que assim, eu tô tão feliz assim com Jesus, porque Ele está ministrando tão fortemente ao meu coração essa série, aonde a gente vê o Senhor se preocupando com o seu reino na terra e equipando a sua igreja. Sabia que o que o Senhor está fazendo aqui conosco hoje é equipar a sua igreja? É afiar a nossa espada. Diga, eu tenho uma espada na mão. E o escudo da fé. Amém? E o que Ele está fazendo então? Vamos melhorar isso. Pode ser melhor. Pode ser melhor. Vai ficar melhor. Diga para a pessoa que está do seu lado. Eu ainda vou ser melhor. Porque esse é o propósito de Deus. E eu confesso que eu fiquei muito impactada com a palavra de sexta passada, com a palavra de domingo. E nós vamos dar continuidade nesta mesma vertente. Nós vamos continuar falando, estudando o livro de Timóteo. Paulo é o cara, né, gente? Porque ele estava preso quando ele escreveu as cartas a Timóteo, né, lá para a década do ano 60 depois de Cristo. Cadê o meu teólogo? Deixa eu ver, deixa eu tirar isso ali. Tá certo, teólogo? E ele escreveu, então, esta carta, esse direcionamento a Timóteo, e falando a Timóteo a respeito destes tempos difíceis. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que causa tempos difíceis? Como é gerado os tempos difíceis? Como você acha aí no seu lugar? Por que que existem os tempos difíceis? Paulo, no ano 60, depois de Cristo, estava já pensando nos tempos difíceis. Observando e vivendo tempos difíceis. Ele estava preocupado com a pregação do Evangelho, vivendo um tempo difícil, preso pela segunda vez. E nós vivemos às vezes tempos difíceis e pensando em quê? Fica aí essa dica, essa reflexão, até o final do culto. Você está vivendo tempos difíceis, para quê? Por quê? E o que você vai fazer com isso? Sendo um servo de Deus, diga, sendo um servo de Deus. E aí eu fiquei pensando, né, a respeito do que o nosso pastor Adailton nos ensinou, do que o nosso pastor nos ensinou, e eu fiquei pensando, meu Deus, como esses tempos difíceis são gerados. E aí Paulo, ele manda para Timóteo uma carta dizendo a respeito da impiedade dos últimos dias, e foi o que os nossos pastores leram para nós lá em 2 Timóteo 3. Então vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3. Amém? Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. São esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, aos quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Vamos parar por aí por enquanto. Então, muito bem.
vamos entender como vem, como é gerado, como acontece os tempos difíceis. Desde que o mundo é mundo, e desde a criação de Adão e Eva, quando Adão e Eva resolveram desobedecer, eles já começaram a gerar tempos? Como, Jana? Como eles fizeram isso? Porque eles permitiram um padrão de comportamento, um padrão de pensamento e de ações que desobedeciam aos padrões de Deus. Todas as vezes que nós nos posicionamos para ir contra o padrão de Deus, assumindo os padrões deste mundo, nós vamos gerar tempos difíceis para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa nação, para a nossa igreja, porque nós nascemos com o propósito de obediência. E quando nós permitimos que padrões mundanos, carnais e posso dizer até diabólicos, comecem a governar a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas emoções e começamos a nos comportar como tais, tempos difíceis começam a ser gerados. Então fica mais uma dica. Você está vivendo tempos difíceis? Os tempos estão difíceis para você? Por quê? Quais são os padrões deste mundo? Homens egoístas. Quantas vezes nós nos colocamos nessa posição de egoísmo? Como igreja do Senhor. Ah, mas eu tenho que pensar em mim. Eu estou pensando muito no outro. E como que fica o meu eu? Quando o meu eu... Avarentos, eu tenho que trabalhar. A coisa está feia, Janaína. Os tempos mudaram. Eu tenho que trabalhar de dia e de noite, de dia e de noite. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que colocar o sustento dentro da minha casa. Eu tenho que trocar a casa. Eu tenho que comprar roupa. Eu tenho que comprar o carro. Porque o vizinho tem, eu também tenho que ter. Porque a vizinha tem, eu também tenho que adquirir. Então não há tempo mais. Eu tenho que ter. Eu tenho que adquirir riquezas. Eu tenho que prosperar. Porque o ímpio tem. Porque aquela pessoa que nem serve a Deus tem. E você é um cristão, e se você quer ser um cristão que representa o reino de Deus, você precisa ter o que Deus quer que você tenha, e não o que você acha que tem que ter. Até mesmo para buscar e adquirir as riquezas, nós precisamos buscar ao Senhor, em direcionamento para que Ele coloque em nossas vidas, aquilo que verdadeiramente Ele quer que faça parte da nossa história enquanto cristão. Nós dizemos, não, eu quero ter para glorificar o nome do Senhor. Será que é verdade isso? Então, por que os tempos difíceis estão nos alcançando desta maneira? Porque pessoas com um coração corrupto, diz a Bíblia que nós, seres humanos, temos dentro de nós um coração enganoso e corrupto. Você consegue entender essa palavra como é forte? Nós temos um coração enganoso e corrupto. Quem diria? Quem diria que Adão e Eva iriam desobedecer na primeira oportunidade? Eles andavam com o Senhor. Eles ouviam e eram cuidados pelo próprio Deus. Quem diria que Eva ouviria a serpente? Daria ouvidos a uma serpente? Quem diria? Aonde estava o coração de Eva? Aonde estava o coração de Adão? Quando nós queremos ser mais do que aquilo que Deus nos chamou para ser, para fazer, fugir do propósito, nós começamos a copiar o exemplo de Eva, porque a raiz do pecado está dentro de nós e nós começamos a dar ênfase a esse pecado. E a gerar e a trazer tempos difíceis para a nossa vida. Nós olhamos nesse versículo, quando o pastor Adailton leu, eu fui tão impactada que parecia a primeira vez que eu tinha visto aquilo na Bíblia. E a tendência humana é o quê? Quando você lê isso, os homens são egoístas, avarentos, presunçosos? É mesmo, Jana. A gente está vivendo esse tempo, não está? Olha como as pessoas estão egoístas.
Olha como elas estão avarentas. Olha como elas estão pensando só em si mesmo. Olha como elas estão mentirosas. Elas não querem um compromisso com Deus. Elas preferem estar no entretenimento do que vir a cultuar ao Senhor. Elas preferem o quê? Maratonar uma série do que estar investindo tempo na palavra. Elas preferem? Elas preferem? Diga, eu prefiro. Eu não ouvi. Eu não ouvi. Eu prefiro. Mas quando nós ouvimos uma palavra dentro desses moldes, a tendência é olhar para o outro. É isso mesmo que nós estamos vivendo. A igreja está sendo massacrada por esse tipo de comportamento, por esse tipo de pessoa. E o próprio Deus está nos advertindo que nós não devemos andar com esse tipo de pessoa. Então largue a si mesmo. Porque nós nos comportamos como tal e qual. Hoje eu pedi tanto perdão a Deus, dizendo: Senhor, nós nos colocamos neste lugar. Eu sou o filho de Deus, eu sou o santo de Israel. Realmente a igreja está passando por tempos difíceis. Está tão difícil viver nessa terra. Está tão difícil respirar o ar que o ímpio respira. E quando nós menos percebemos, nós estamos nos comportando como tal e qual. Nós começamos a dar abertura a coisas que não pertencem à nossa fé. Não faz sentido para nós o temor e a santidade. Tá tudo bem não orar, tá tudo bem não jejuar. Amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu busco a Deus. Tá tudo bem investir 2 horas nessa potroca desse celular, nas redes sociais, e não investir 15 minutos alimentando a sua fé para se aproximar de Deus e denunciar o pecado no mundo, porque foi para isso que nós fomos chamados. E os tempos difíceis, eles vão se agravando e crescendo em nossa casa. O marido já não suporta mais a esposa já não suporta mais o marido, os filhos já não conseguem obedecer, e os pais provocam a sua ira, e começa a entrar aquela desordem no primeiro meio social que existe, que foi Deus quem criou, que foi a família. Não há paz dentro de casa, porque nós escolhemos promover tempos difíceis nesse padrão humano e mundano e carnal. A Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. Quanto tempo de oração você investe? Eu quero incentivar você. Eu quero talvez até te desafiar hoje a chegar na sua casa e colocar um cronômetro, o tempo que você fica com a Bíblia e o tempo que você fica no celular. Irmãos, essa palavra primeiro é para mim, porque eu chorei, eu falei: meu Deus, eu me encaixo em tantos padrões ainda. Senhor, eu estou me encaixando em tantas coisas que estão dizendo esse versículo. Eu estou vivendo tempos difíceis porque eu preciso mortificar minha carne. Eu preciso viver o evangelho genuíno. Eu preciso entender que a nossa vida de fé é regrada pela palavra e pela oração, e não tem outro caminho. Eu fui chamada para viver para Cristo. Você foi chamado para viver o evangelho de Cristo, para testemunhar Cristo na terra. Não tem como viver tempos difíceis sendo um cristão forte, sem estar em comunhão com o Senhor. Nós estamos aqui pregando todos os dias. Vamos ler a palavra, igreja. E nós falamos em vários tons, de várias maneiras. Só falta agora desenhar. Vem o pastor, é um gentleman, um cavalheiro. Igreja amada, vamos buscar ao Senhor. É tempo de buscar. Sobem outros pastores. Igreja, é um tempo de busca. E a igreja? E nós? Como respondemos a isso? Acabamos de sair daqui. É a potroca do celular. É o bendito da série. É a novela. É o mundo, é o secular entrando na nossa mente o tempo todo. E tá tudo bem.
Hoje não se pode pregar o evangelho genuíno. Não se pode pregar que se você não se alinhar com a palavra de Deus, mesmo denominando-se cristão, você pode perder a sua salvação. Porque cristianismo implica em obediência, em amor ao Senhor. E os da graça que me ouça. Porque a graça fora do contexto vira desgraça. Viver na graça não é fazer o que você quer. Viver na graça é amar ao Senhor sobre todas as coisas e se render a Ele totalmente, em obediência. Jana, eu quero comer um pratão de comida hoje. Não, o Senhor está dizendo que você vai jejuar. Gente, existem épocas aqui na igreja em que o pastor, juntamente com a liderança, pede ao Senhor uma direção para fazermos um jejum coletivo. Diga jejum coletivo. Aí depois você diz assim, bem baixinho, eu não sou obrigada a nada. Bem baixinho, não sou obrigada a nada. Porque aqui a gente não é nada por força nem violência. Mais ou menos. Enfim. Aí o que acontece? O pastor, ele assume o altar e ele diz: irmãos, vamos convocar a igreja, a liderança, os obreiros, os pastores. Nós vamos levantar um jejum de 21 dias. Meu querido, você só não vai comer carne doce. Você só não vai comer carne doce. Eu não posso. Eu não aguento ficar sem carne. Eu não posso. Eu não aguento. Se eu ficar sem comer um docinho, eu desmaio aqui no altar. Eu não consigo, eu não posso. E aí começa aquela crentaiada, procurando, mas o que vai dar pra gente comer? Come ovo, come farinha, mas obedeça. A igreja inteira em jejum, líderes fazendo churrasco na casa, e quer ter uma igreja forte em tempo difícil? Não consegue obedecer um direcionamento que vem do altar de Deus para a sua vida. Obedeça aos seus líderes e vocês vão prosperar. Quer prosperar? Obedeça. Tá nervosa, Jana? Não, nem comecei. Nós precisamos posicionar a igreja, porque senão nós vamos perder a nossa salvação. O inimigo, ele tem enganado a igreja. Ele tem colorido o pecado, sabe? Deixado mais prático a coisa, mais simples. Mas isso pode. Aquilo pode. Tudo pode. Sim, tudo pode naquele que te fortalece. Em Deus. O que pode em Deus, você pode. O que não pode em Deus, você não pode. Diga amém. Oh, glória. Porque enganoso e corrupto é o coração do homem. Você acha que está ok, mas são coisas do seu coração, da sua mente. Por quê? Porque você não está buscando na palavra o direcionamento, ser cheio do Espírito. Você tem preguiça de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de cultuar. Porque eu estou ocupado demais com o meu trabalho, os meus afazeres. Quando você, igreja forte em tempos difíceis, ocupa sua mente em como ganhar uma alma. Como você, igreja forte, colocou no papel uma estratégia de como ganhar o seu bairro. Vocês, pastores, líderes de célula, já mapearam lá? Fez um mapeamento do bairro. Quantas igrejas existem nesse bairro? O que mais existe aqui nesse bairro? Se é que me entende? Como nós vamos bater de porta em porta? Como nós vamos convidar? O que nós vamos fazer? Porque a igreja forte é a igreja que põe o peito para fora e diz: nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos progredir. O evangelho vai prosperar. Não sou eu que vou prosperar, é o evangelho que vai prosperar. Essas cadeiras, se incomodar com cadeira vazia.
Vai chegando o dia de culto, o Senhor incomoda o crente. Senhor, incomoda o cristão. Senhor, prepara esse momento de estar na tua casa, de estar te buscando. Porque igreja forte, a igreja unida, ali o Senhor ordena a sua bênção. Desperta os dormentes. Impacta a vida dessa pessoa. Jana, não fala assim, Jana. Nós estamos vivendo o evangelho da graça, Jana. E tu é lei. Eu não sei nem o que eu sou, gente. Mas o que eu entendo é que Jesus tem pressa. Jesus tem pressa. Ele está vindo nos buscar e Ele precisa buscar uma igreja santa, uma noiva preparada. Para de picuinha, para de diz que me disse. Por quê? Porque nós estamos nos enquadrando nesses padrões, desse tipo de homem que o Senhor diz que nós não devemos nem nos aproximar. Nós estamos nos enquadrando não no padrão de Deus, de santidade, de verdade, de fruto, mas nós estamos nos enquadrando nos padrões desse tipo de gente aqui, ó. Imagina Paulo tendo essa, aqui cara, a visão que ele teve há 300 mil anos atrás. E a palavra é viva e é eficaz até hoje para os nossos dias. Ele dando conselho para Timóteo. Quisera eu, meu Deus, chegar no dedinho de Paulo. Mas eu estou te dando um conselho que eu procuro viver. Se entregue verdadeiramente a Jesus. Pergunta para ele, tem coisa na minha vida, Pai, que está sendo vergonha e não honra? Tem coisa na minha vida que está atrapalhando o teu mover, que está atrapalhando a tua unção e eu estou enfraquecendo. Porque esse não é o plano de Deus. Esse é o desejo do adversário, é te enfraquecer. Aquela confusão na mente. Nossa, a gente ora e as coisas não melhoram. Às vezes não é o problema da sua oração. Às vezes não é Deus que não está ouvindo. Mas é o nosso comportamento que não está enquadrando com os padrões de Deus. E sim com os padrões deste mundo. Então começa a analisar o seu coração. Enganoso é o coração do homem. Você acha que está com a bola toda. Só que e aí começa a enfraquecer. Não tem mais vontade de ler a Bíblia, não tem mais vontade de vir uma célula, não tem mais vontade de pregar o Evangelho. Ah, é verdade, está difícil o mundo mesmo, é por isso que eu estou assim. É verdade, é dessa maneira. Está todo mundo assim, por que eu não posso ficar assim? Já dizia sua mãe, desde que você saiu do ventre, você não é todo mundo, e eu digo mais, você não é deste mundo, obrigada. Tá me entendendo? Para de ficar se colocando em um lugar em que não é mais seu, não pertence mais a você. Deus te colocou num lugar de honra. Deus te colocou como cabeça, com o propósito de engrandecer o nome dEle, com o propósito de testificar a Ele aqui na terra. Para de ficar se arrastando, sendo cauda. Eu me conformo, eu sou um fracassado. A minha família, tá tudo errado, a gente vai se separar. Não fale mais isso. Olha para a cara dessa sua esposa e diga: minha filha, acontece o que acontecer, eu não vou me separar de você, eu casei com você, eu sou um cristão, eu sou uma cristã, eu dou bom testemunho. Você está pensando o quê? É o Espírito de Deus que está dentro de mim, é o Espírito de Deus que está dentro dessa casa, é o Espírito de Deus que está no governo da nossa família. Para com essa linguagem mundana, carnal. Você quer ser forte? Então é isso aí. Bem-vindo ao time. Você quer fazer parte do exército de Cristo? Parabéns, bem-vindo ao time. É isso mesmo, você vai chorar, você vai gemer, porque você não está numa festa, você está numa guerra espiritual. E em guerra nós não brincamos, em guerra nós não nos distraímos. Ai, eu não quero ir mais, porque eu estou cansada. Você está cansada? Então vai renovar suas forças em Deus, porque Ele é a nossa força. Glória a Deus, aplauda Ele mesmo. E Paulo, ele detona, né? Ele fala: Timóteo, é o seguinte, tá vendo esses dias maus aqui? Essa coisa que esse povo doido
está proporcionando e querendo roubar a nossa fé, querendo roubar o nosso ânimo e tal. Enfim, como que nós vamos vencer? Aí você vai lá, em 1 Timóteo 4,13. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tem hora que eu falo, né? Você sabe. Confirmar na minha Bíblia. Então ele fala assim para Timóteo. Então, Timóteo, é o seguinte, ó. Enquanto eu não chegar aí, vou te dar uma dica. Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não Pastores, para nós agora, hein? Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Tá entendendo? Tá entendendo, Timóteo? Olha como Timóteo... Ó, Timóteo, você é pequeno, Timóteo, você é novo. Olha que bonito, Timóteo. Você é meu filhinho, Timóteo. Mas eu vou falar com você como um servo de Deus. Enquanto eu não chego aí para cuidar de você mais de perto, dedique-se a série, a potroca do celular, a jogar conversa fora. Não. Dedique-se a receber a palavra e a ensinar a palavra. Você tem se dedicado a isso, Igreja Forte? Sim ou não? Nós estamos nos dedicando ao ensino da palavra? Para quem que você está ensinando a palavra nesses últimos tempos? Quem é o seu foco? Quem é o seu alvo? Quem? Qual a cidade que você quer salvar? Qual o bairro que você quer salvar? O que arde no seu coração? Como um valente, um forte, um guerreiro, uma guerreira do Senhor? Quem você quer ganhar? Sua família, seus netos, seu marido, sua filha? Quem? Quem? Por quem você está lutando? Por quem você está aprendendo a palavra e vai pregar e ministrar? Quantas vezes forem necessário? Quem arde no seu coração para ser salvo? Paulo, ele disse isso para Timóteo. É isso aí, Timóteo. Enquanto eu não chego, aplica-te a leitura e a exortação e o ensino. Aí lá em 2 Timóteo 2,15 diz, para a gente vencer os dias maus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Olha, é coisa forte, né, Dirce? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Você é aprovado ou reprovado? Jana, para de colocar julgo. Não, eu não estou colocando nada. É a palavra. E me chamar aqui para falar sobre igreja forte. E se tem uma coisa que, glória a Deus, eu consigo ser forte. Uma resiliência que vem de Deus. Tem hora que quer abrir o bico, mas aí eu olho. Não, eu tenho que ser forte. Aí Deus nem deixa a gente pensar em ser fraco. Eu tenho assim, ó, um calhamaço. Um calhamaço, de verdade. Eu tiro foto e mando para vocês no grupo da igreja. De bilhete, de cartão, na época do cartão, lembra? Cartão que as pessoas davam de aniversário. Isso eu tinha lá meus 17 anos, quando eu comecei a cuidar de célula. Eu tenho um livro que os adolescentes fizeram para mim, de cabo a rabo, de tudo que eu tenho. A única mensagem que existe em todo... Eu peguei só para me fortalecer mais ainda. De tudo que eu peguei e me convencer disso. Todas as mensagens estão lá. Você é forte. Admiro a sua força. Você é forte. Ai, mas tem hora que a gente não quer ouvir que eu sou forte. Eu quero. Eu mudei agora o discurso. Eu quero ouvir. Pode falar mais vezes. Eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte. Porque eu quero ser uma igreja forte para vencer os dias difíceis. Eu quero ser uma igreja forte. Eu quero ser uma pessoa forte para testificar nos dias difíceis que eu sirvo um Deus forte. Não porque eu sou forte em mim mesma, mas eu sou forte porque a força do Senhor está em mim. E porque Ele habita em mim. Não aceite menos que isso. Quando alguém quiser te colocar nessa posição de vítima, de coitadinho, não aceite isso. Porque Deus nos trouxe aqui. E para aqueles que estão em casa, e talvez para aqueles que vão ouvir, se for ao ar, essa mensagem. Para de ficar nessa vibe. O que é isso? Igreja em Bragança Paulista, fé cristã,
Levanta a cabeça. Se posiciona. Analisa os dias difíceis em que você está vivendo. Será que nós estamos nos encaixando nesses padrões? Ou será que nós estamos nos encaixando mais nos padrões de Deus? Nós estamos abrindo mão das coisas de Deus? Ou estamos realmente nos desvinculando de tudo aquilo que é mundano, de tudo aquilo que quer nos afastar do Senhor? Nós estamos sempre presos às mesmas picuinhas, às mesmas coisas, resolvendo os mesmos assuntos. Repara aí dentro da sua casa, é a mesma coisa, é a mesma conversa. Por que a coisa não muda? Porque nós precisamos mudar, nós precisamos nos posicionar, e Deus, Ele trouxe esse tema para este tempo, porque Ele sabe que nós precisamos dessa palavra para abrir a nossa mente, para abrir o nosso entendimento, renovando a nossa mente com a palavra. Não dá mais tempo, não dá mais tempo para você achar que vai dar tempo, entende? Você vai ter que sair daqui, sim, vai ter que sair daqui. Se você quer fazer parte desse grande exército, se você quer fazer a diferença, se você quer que os tempos de Deus te alcancem, você vai precisar obedecer, quer queira, quer não. É sobre isso. Está entendendo o que eu estou dizendo? É sobre isso. Ai, já não tem nada a ver. Para. Porque agora não pode falar P disso, agora não pode falar P daquilo, não pode falar mais nada no altar. Está tudo na Bíblia, mas não pode falar. A igreja vai enfraquecendo. A igreja vai enfraquecendo. A igreja vai abrindo, né, as portas para aquilo que não edifica. Semana retrasada, não sei, a pastora Michelle esteve em casa, nós estávamos em reunião sobre as coisas das mulheres e a gente falava exatamente isso. Gente, doutrina de Cristo é doutrina de Cristo, não se mexe, não se negocia. Mas aí, devido, né, a esses padrões de comportamento, pensamento, a gente quer moldar agora a doutrina de Cristo, não é? E até está escrito na palavra, essa mesma palavra, que eles pedem para levantar os guias deles. 3:5, vê se é isso. Não, é 2 Timóteo 3:5. Aí. Não. Deixa que eu leio aqui. Haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Acha para mim aí, os meninos. Chegará tempo que eles não vão suportar o quê? A sã doutrina. É isso que nós estamos fazendo aqui. É falando papo reto, né, como diz os adolescentes. Sabe? É dizendo, não, isso não pode. Isso desagrada a Deus. Aliás, você pode, mas desde que você tenha ciência e consciência de que vai desagradar ao Senhor. Bem, errou o caminho, vai precisar fazer o caminho de volta. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, diga bem forte, próprios desejos. Juntarão para si mesmos mestres que lhe digam o que os seus ouvidos coçando desejam ouvir. Você quer ouvir o que você quer ouvir, então você está no lugar errado. É simples assim. Eu não ouço o que eu quero ouvir. Eu vou fazer meu devocional, Deus, pá! Eu, tá bom, Deus. Não, eu não falo muito assim não. Eu falo, Deus, aí daqui a pouco eu sou, tá bom. Eu vou fazer, eu vou ficar boazinha. Primeiro me dá um xerique, né? Tá vendo, Deus, você tá falando assim comigo? Eu sou tão boazinha. Eu não sou corrupta. Eu não sou avarenta. Eu sou tão boazinha. Aí Deus fala, põe-te no teu lugar. Tu é serva, tu é filha. Tu é representante do meu reino. Por que você está se comportando assim? Eu te coloco num lugar de honra. Eu te coloco como cabeça e não cauda. Mas você quer ser cauda? E eu digo, não, Senhor, eu não quero ser cauda. Eu quero representar o Senhor com a dignidade que o Senhor merece. Eu quero ter um coração obediente.
Eu quero temer ao Senhor sobre todas as coisas, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí nós achamos assim muito pesado, às vezes, uma palavra como essa. E aí nós queremos o quê? Juntar mestres que nos digam coisas que afagam o nosso coração. Foi o que o irmão acabou de pregar aqui. E você vai prosperar, né? A doutrina do triunfalismo. Porque você vai ter, porque você vai chegar lá, porque você vai alcançar o Mega Blaster empresário. E cadê o Mega Blaster, pastor? O Mega Blaster, né? Funcionário público. E cadê o Mega Blaster obreiro que vem, chega mais cedo, abre a igreja, dobra o joelho no altar, vem clamar ao Senhor pelas almas que estão chegando? Cadê o Mega Blaster que fica na recepção, adorando ao Senhor e abençoando o carro dos irmãos? Cadê o Mega Blaster Master? Cadê? Que se propõe a levar alguém embora, que oferece os seus bens que tanto quer, para servir de verdade ao Senhor, de verdade, pesando sobre a tua vida ou não. Cadê o Mega Blaster que se propõe a orar e jejuar pela sua igreja, fazer campanha de oração, de ir nas casas, orar pelos doentes, alcançar o perdido? A Jane, eu até queria, mas eu ando tão cansado. E eu respeito o seu cansaço. Eu também estou cansada, mas eu estou aqui porque Deus renova nossas forças, amém? Entenda bem, eu amo você. E não é nada pessoal, diga ainda bem. Não é nada pessoal, gente. Só que a minha função aqui é de alinhar minha vida com o Senhor e alinhar a nossa igreja com o Senhor. Essa é a nossa função. Eu não vou me ajuntar a esses mestres para falar aquilo que nós queremos ouvir. Nós precisamos ouvir o que Deus tem para ouvir, para falar. Nós precisamos ouvir o que o Senhor quer que nós ouçamos. Não dá para ficar, sabe, eu vou trazer uma palavra dessa, de seriedade, de peso, falando: então, igreja, obreiros, se posicionem. Vamos chegar mais cedo, vamos servir ao Senhor com o nosso melhor. Igreja, se vocês quiserem, nós podemos começar a orar. Se vocês quiserem. Não existe uma condição. Existe, igreja, é tempo de orar. Igreja, é tempo de levantar em clamor. É tempo de levantar em intercessão. É tempo de fazer batalha espiritual. Tem gente aqui no nosso meio que nem sabe o que é fazer batalha espiritual, nem sabe o que é se posicionar, não sabe nem quais são as suas armas. Não, pelo amor de Deus, Jana, nem fale desse nome. Fala baixo. Demônio, capeta, capiroto. Não, Jana, aqui não precisa fazer batalha espiritual. Não tem ninguém com isso no corpo. No corpo não, né? Tatuando de fora. Nem precisa entrar no corpo. É o cristianismo, né? Diga, é o cristianismo. Não é culpa sua, é do cristianismo. Então é isso. Então, vai chegar esse tempo em que realmente já estamos vivendo esse tempo. Em que a palavra ela tem que ser pregada para afagar o nosso ego. Em que a palavra tem que ter um jeito aí para pregar. Tem que ter um jeito, eu não sei. Tem que ter um jeito, sabe? Vamos estudar como pregar a palavra. Nos tempos difíceis, como hoje, modernos. Vamos ver como que tem que pregar. Vamos fazer um workshop. Será que a Michelle sabe? Dá pra gente? Alguém aqui? Como pregar sem ofender. Como pregar sem, né? Se a palavra de Deus te ofende, diga amém. De verdade. Porque ela vai mexer com você. Ela vai fazer você pensar. Ela vai tirar você dessa posição inerte. E vai fazer você se movimentar. Ela vai fazer você se curar. Ela não vai deixar você se perder. Porque tudo que o adversário quer é que nós nos perdamos. Então nós não podemos olhar para a direita ou para a esquerda. Ficar com esse linguajar infantil. Imundando dentro de casa, dentro da empresa, se igualando a esse mundo. Uma certa vez, eu fui ministrar um retiro para jovens, e a ilustração era exatamente essa, eu não sei, o Everaldo está aí, os irmãos que pescam ou que lida, que já viram esse bicho. Estava escrito
nessa ilustração que um sapo, para você cozinhar um sapo, se você ferver a água e jogar ele dentro, ele pula para fora. Mas se você pegar uma água bem fresquinha, colocar ele lá dentro, colocar no fogo e vai aquecendo aquela aguinha, ele não se percebe que aquilo está aquecendo. E ele vai ficando ali. Oi, que aconchegante. Ai, que gostoso. Parece que está ficando quentinho, estava frio, agora está ficando quentinho, está ficando gostoso, está ficando legal. E aí, a água vai esquentando, esquentando, esquentando. E o que acontece com o sapo? O que acontece com o sapo? Ele morre. Diga, ele morre. O que acontece com o sapo? Morre. Porque você vai deixando. Hoje você deixa um princípio da palavra, amanhã você deixa outro e vai ficando tão quentinho ali, tão gostoso. Está confortável? Não vamos hoje ler a Bíblia e a esposa? Não, hoje nós não vamos fazer o nosso culto doméstico, nós estamos muito cansados. E está tudo bem. Não, hoje é o último dia da série, então vamos deixar para amanhã? Está tudo bem. Ah, hoje nós... Não, tem culto, mas... Ah, toda sexta tem culto. Vamos na outra. Está tudo bem. Ah, fulano chamou a gente para dar um rolê aí, uma volta, uma coisa que nada a ver. Vamos. E nada contra passear. Amém, gente? Por favor. E tá tudo bem. Quando você menos percebe, você não está morrendo. Você está morto. Morto. Sem alegria da salvação no seu coração para as coisas de Deus. Mas hoje, nessa noite, o Espírito de Deus, não é Janaína, não é pastor. É o Espírito de Deus que está aqui nessa noite. Vai trazer vida para essa igreja. A alegria da salvação vai alcançar o teu coração, porque você vai viver tempos difíceis, testemunhando o nome de Jesus como precisa ser. Nós vamos acatar as referências e os conselhos de Paulo, e vamos parar de ser preguiçosos. Vamos parar de dar desculpas que não entendemos a Bíblia, e vamos separar o nosso tempo a sós com o Senhor, e vamos investir tempo de qualidade com o Pai. Esses dias, uma pessoa extremamente íntima minha, claro, para que vocês entendam, disse para mim assim, mandou um recado. Ah, eu não vou na célula, uma coisa assim, ou no culto hoje, porque eu estou gripado. Aí eu mandei o retorno. Gente, fique em paz, amém? Diga assim, só para os íntimos. Aí o que acontece? Eu mandei um retorno. Você foi trabalhar hoje? Fui. Aham. Por que você não faltou no seu emprego também? Já que você está gripado? Por que você não faltou na escola, então? Por que você está falando? Você está falando para mim que não vai vir na igreja, mas você foi na escola, você foi no trabalho. E o que te impede, então, de vir também para a igreja? Porque na igreja pode. E aí a gente quer ser crente forte. E a gente quer vencer o mundo desse jeito. Dessa maneira. Eu trabalhei arrastado, Jana. Eu fui obrigada, então. Você entende? Dá para entender? Eu tenho que falar. Eu fui obrigado a trabalhar, Jana. Então, quando for sexta-feira, você lembra dessa frase que você mesmo fala para mim. Eu fui obrigado. Não vou completar. Gente, eu sou tão contida. Ai, meu Deus, que o meu pastor não esteja ouvindo. Ai, Senhor, ore por mim, igreja, quando acabar o culto. Amém, gente? Gente, isso aconteceu no tempo do dilúvio. Isso aconteceu em Adão e Eva. Tempos difíceis vieram, eles foram expulsos. O dilúvio veio, Deus até falou, vamos acabar tudo, vamos dar uma paralisada, vamos retomar, vamos ver se esse povo entende. No nosso tempo veio a pandemia, vamos parar tudo, vamos ver se a coisa vai agora, se a coisa flui. Mas piorou. Por quê? Porque os padrões eles estão se afirmando mais e mais. Qual o padrão, Jana? Do mundo e não de Deus. Então hoje eu vim aqui exatamente para isso. O pastor sabe, ele estava até conversando comigo hoje lá em casa. Vai, Jana. Vai, tadinho, ele não sabia. Vai, Jana, o que você vai pregar? Às vezes eu tenho que pregar até para ele antes, né? Porque você, né? Vai, Jana, as pessoas gostam de te ouvir. Né? A Leis, não, Jana, dá uma palavra.
Eu falei, não, pastor, o senhor ungiu tanto pastor lá na igreja, tão legal, deixa eles, pastor. Os jovens já me aguentam mais, pastor. Eles me suportam melhor. Mas a gente tem que falar a verdade, igreja. A gente precisa se posicionar, sair daqui pensando nisso. Pensa em mim, entendeu? Quando você estiver lá, dando minho na sua casa, dando mau testemunho lá na empresa, falando potroca pro seu marido, pra sua esposa, fazendo caretinha, aquelas coisas. Tratando seu filho rebelde, se igualando a ele. Dobre o teu joelho, serva. E terça-feira a gente conversa melhor sobre isso, irmãs. Mas vai dobrar teu joelho, servo. Vai ser sacerdote na sua casa. Essa mulher que você escolheu tá pichuru. Vai orar na cabeça dela. Põe óleo ungido. Faz qualquer coisa. Faz campanha de oração. Declara a palavra na cara assim. Fala, filha, tu é serva de Deus. Antes de ser minha esposa, tu é serva. Mas as crianças não me obedecem. Nem querem vir mais na igreja. Bem, errado de novo. Quando eu não queria ir para a igreja, o que minha mãe fazia? Então, não tem escolha. Chacavara na mão. Jana, hoje é seu. Pois é, eu estou falando o que a Bíblia fala. Entendeu? Ela não permitiu que eu, Alessandra, Moisés e Geisa se perdesse. Eu também não queria vir para um culto de sexta como esse. Às vezes eu não queria ir orar naquele bendito, aquele monte. Meu Deus. Tenho trauma de monte, acho que por isso. Mas não tem querer. Eu sou tua mãe, eu sou autoridade, eu sei o que é melhor e a gente vai. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. E os tempos difíceis têm que ter um fim na nossa casa. Nós vamos ter que regar esse tempo com muita oração, com muita busca, com muita entrega, com muita fidelidade, com muito temor ao Senhor. Para que os tempos difíceis passem, para que nós vençamos e possamos dar um bom testemunho. E aí nós temos que colocar a nossa roupinha e vir. Sorrir a cena e se levantar a panha quando chegar em casa. Não, Jana, não pode falar isso. Hoje em dia, se é que me entende? Não pode tratar assim o seu adolescente, a sua criança. Deixa se tornar um delinquente, depois a gente vê o que faz. Depois a igreja tem que prestar conta para a sociedade. Sim ou não? É sobre isso. Ok. Então, como é que nós vamos vencer os tempos difíceis? Primeiro, nós vamos observar se nós estamos gerando esses tempos. Se nós estamos fazendo parte de que padrão, o que padroniza a sua vida. São os padrões dos moldes do mundo ou são os padrões dos moldes de Deus? Dá para saber logo se você é apaixonado pela igreja do Senhor, pela palavra do Senhor, pelo jejum. Tem casa que fala assim, mãe, você só fala de Deus. Mãe, você só fala de oração. Mãe, você só cobra que eu tenho que ir para a igreja. Mãe, você só cobra então. É casa de crente. Se na sua casa não se fala coisas de Deus, tem algum problema, ok? Então nós vamos discernir os tempos difíceis. Nós vamos entender que a palavra é a nossa única fonte de fortaleza para vencer os tempos difíceis. Não existe outro método, não existe outro caminho, não existe. Ou você vai ler a Bíblia, ou você vai declarar e praticar a Bíblia, ou você vai continuar vivendo tal e qual e com uma probabilidade muito grande de ir para o lado de lá. Do lado de cá. Parece o meu... como fala? Quando a gente coloca no carro. Waze. O meu Waze, ele fala do lado de cá. Então, se você não se alinhar com o que Deus tem para a sua vida... Além de ser um religioso 500 anos dentro da igreja, ainda vai para o lado de cá. Presta atenção. Presta atenção no que você está fazendo, igreja. E, para acabar, tempos difíceis definem a qualidade do cristão que você é. Então, para a gente refletir um pouco, que tipo de crente que você é? Aí eu estava lendo nessa carta de Paulo,
para Timóteo, e Paulo começa a contar assim para Timóteo na carta. Então, eu estava com o fulano aqui, o fulano não quis saber mais da doutrina de Cristo, que eu esqueci o nome agora do fulano, e foram 3 fulano que estava junto na luta ali, estava junto na discórdia, no tempo difícil, estava ali, ó, vamos junto. Sabe aquela pessoa que fala para você, vamos junto? Estamos na célula, Everaldo. Ó, a célula aí, pastor Adailton, estamos junto, Miriam, estamos junto. Estamos tão junto que perdeu de vista. Ah, não, Dirce, agora você vai começar a ensinar isso para mim? Em vez da gente assistir, você vai querer que eu ore? Ah, Dirce, não faz isso. Mãe, eu vou passar uma semana sem ir na casa da Dirce. Porque agora acabou a mamata. Agora eu tenho que ficar orando com ela. Ai, que louca. Ai, agora fez campanha de oração pelos irmãos da igreja. E o que eu tenho a ver com os irmãos da igreja? Mas ela quer que eu ore. Aí eu não vou mais. Ai, pastor Alberto, não adianta você falar para mim na Dirce que eu não vou. Porque ela é chata. Ela quer que eu leia a Bíblia com ela. Fique fazendo devocional. Não vou. Quando você começa a se posicionar para aquilo que Deus tem para a sua vida, os companheiros de caminhada começam a vazar. E aí Paulo, ele conta isso para Timóteo. Ele fala, Timóteo, fulano não quis saber. Foram 4? 4:9? Põe aí rapidinho. 4:9. Nossa vida, hein? Eu vou falar, Leisiane. Vai. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Segundo, né? 2 Timóteo 4:9. Procura vir logo ao meu encontro. Vai. Pois Demas, é esse aí, ó. Olha o nome, Demas. Amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. E Tito para Dalmácia. Vai para onde quiser, meu Deus. Vai para onde o Senhor Jesus te determinar. Só Lucas está comigo. Traga Marcos, que é aquele que arrumou uma confusãozinha, mas depois vamos trazer ele, porque ele me é útil para o ministério. Então, na caminhada de fé, nessa caminhada de fidelidade, nessa caminhada de força, de implantar o reino de Deus, de fazer o reino de Deus, vão existir pessoas que vão querer nos desfocar, que vai querer realmente nos trazer uma tristeza. Por quê? Porque foi infiel, porque nos deixou, nos abandonou, porque tudo aquilo que nós fizemos por ela não fez mais sentido. Eu já estive nesse lugar. Quem me conhece sabe. A pessoa me dava tchau e eu... Aí vinha o pastor, vinha a minha mãe, tinha que ministrar para mim. Eu não aguento isso, o que é isso? Eu tô fazendo de tudo para a pessoa, eu tô me lançando, tô dando minha vida e não tá bom. E o pastor é o que mais ministra isso sobre mim. Elijana, às vezes ainda dá um chiliquinho. Não é dessa maneira. Mas aí, o Paulo, que é Paulo, né, já sofria disso. O Dimas, que eu não aguento, ele se apaixonou pelas coisas do mundo e não quis mais servir a Deus. Será que nós estamos nos apaixonando pelas coisas do mundo e deixando de seguir ao Senhor? De estar ao lado dos nossos pastores, dos nossos mestres, daqueles que nos protegem, daqueles que nos defendem? Será que você não vê mais Deus na vida do seu líder de célula, do seu pastor que ora, que intercede por você? O outro foi não sei para onde, Salônica, o outro foi para Galácia, para Galata, foi para o céu, mas foi. Mas ficaram alguns. Vão ficar aqueles que querem o Senhor de verdade. Os que querem o Senhor ficam. Os que querem o Senhor são fiéis. E vão ajudar a gente na caminhada. A gente vai dar conta. Amém? Mas nem meus filhos já não ficaram. Não tem problema. Nós ficamos. Deus se importa conosco. Às vezes nós abrimos mão do Senhor. Mas Ele nunca abre mão de nós. E Ele diz, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu serei contigo, eu estarei com você, eu trarei a provisão, eu trarei a força, eu trarei a graça. Eu sou a graça, eu sou o amor, eu sou o Todo-Poderoso, eu posso fazer algo na sua vida. Não são os de fora, sou eu que estou dentro de você, que posso te levantar, que posso te erguer e te colocar no lugar de honra, aonde você deve estar, representando o meu reino, representando a minha igreja na terra, com honra, com poder, com autoridade.
Amém? Não deixe que a sã doutrina seja apagada do seu coração. Tema ao Senhor. Não se molde aos padrões deste mundo. Não se molde, não se molde. Ah, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tudo a ver, principalmente os jovens. Tem tudo a ver sim, é isso. Eu não quero fazer e pronto. Eu sou entendido na palavra. Eu entendo, eu sei o que a Bíblia fala. Eu posso responder sobre a minha fé. E eu não vou fazer porque o meu Deus não gosta que eu faça. E é sobre isso. Essa coisa, né? Que as pessoas dizem. Quem trabalhou em empresa sabe o que eu estou falando. Faculdade é muito assim, né? Ah, você quer me ver horrorizada desde sempre? É isso. Desde de nova. Ah, antigamente, né? Minha mãe tinha nos instruído a usar só saia, né, mãe? Tem coisa que você não faz que é só Deus. Enfim, mas tudo bem. Aí o que acontece? A gente ia para a escola só de saia. Tá frio? Saia. Tá nevando? Saia. Tá calor? Saia. Aquela coisa, você sabe, né? O Ministério da Saia. E tá tudo bem, glória a Deus. Aí o que acontece? Chegava lá, diante de Deus, tinha que subir uma escada. Nunca esqueço. E eu tinha uma saia, que já contei para vocês, né? Amarela, canário, bem discreta. Aquelas sereias que vai até o pé. Aí, a gente estava subindo a escada assim, sentava o povo, os amigos, um de cada lado, assim, fazendo um corredor. A crentinha subindo, olha a crentinha, é crente, porque é crente. Ó o saião, ó o saiona, ó não sei o quê. Gente, meu maior orgulho era dizer, ainda bem que vocês estão percebendo. Olha, então, meu objetivo foi alcançado. Ainda bem que nem que seja pela minha roupa, porque eu era, né? Na escola. Ainda bem que pelo menos pela veste você está dizendo que eu sou de Deus. Ainda bem. Ah, você não faz isso, você não participa daquilo porque você é crente. Então, olha para você ver. Foi Deus que te deu essa revelação? Olha, nem preciso responder. É exatamente porque eu tenho uma crença, porque eu respeito essa crença, porque ela está dentro de mim, é que eu não vou fazer isso. É exatamente por isso. Disse tudo. Eu não vou beber, eu não vou fumar, eu não vou... Nada disso, porque eu sirvo a Jesus. Eu gosto de servir a Jesus. Eu sou forte em Jesus, mas você não tem vontade? Então, as minhas vontades morreram para mim mesma, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, mesmo que eu tenha vontade, a vontade é dele, não minha, e é tudo sobre ele, não nada sobre mim. Entende? E é assim que você vai vencendo e crescendo em autoridade, porque você entendeu que cristianismo não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com ele. Se ele falou, está falado. Se ele disse, a última palavra é dele. E é ele quem tem que resolver as coisas. É ele quem vai tomar o cajado e vai colocar tudo no seu lugar, desde que você queira que você deixe. Buscando a ele, sendo dele, ele vai fazer.